Olá! Neste trabalho, a gente vai falar sobre estratégias de ensino inclusivo. São orientações destinadas a docentes para a inclusão de pessoas com deficiência e ou necessidades educacionais específicas. Eu me chamo Carla, eu trabalho no Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E junto com a minha equipe, a gente desenvolveu um guia de acessibilidade com orientações a docente. E para aqui, eu trouxe para vocês quis apresentar para vocês algumas dessas orientações e sugestões. Vamos lá? Bom, o objetivo é orientar docentes sobre o ensino voltado à diversidade, considerando a importância da inclusão das pessoas com deficiências e ou necessidades educacionais específicas. E por onde a gente começar? Primeiro é preciso entender que as pessoas com deficiências são, antes de mais nada, pessoas, como quaisquer outros. Tão plurais quanto as pessoas... As pessoas com deficiência são tão plurais como as pessoas sem deficiências, com peculiaridades e contradições. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, pela igualdade de oportunidades. Dentro desse contexto e dentro desse pensamento, é importante afirmar que o olhar sobre as pessoas com deficiência, quando apontadas como super-heroínas ou quando elas conquistam alguma coisa, de dizer que foi uma superação, esse é um olhar capacitista, porque enxerga que a pessoa com deficiência ela não é capaz de atingir um determinado patamar ou alcançar um objetivo, quando ela é sim capaz. Se as barreiras que limitam as oportunidades ou as possibilidades dessa pessoa forem minimizadas ou excluídas, a pessoa com deficiência ela é capaz de chegar a espaços tão altos quanto os das pessoas sem deficiência, né? Então, é importante esse entendimento. Dessa forma, o diálogo deve ser a primeira alternativa para buscar compreender quais as necessidades específicas e como minimizar as barreiras que dificultam a autonomia e o acesso integral dessas pessoas ao contexto em que elas estão inseridas. Então, como eu disse anteriormente, que as pessoas são tão plurais, as pessoas com deficiência são tão plurais quanto as pessoas sem deficiência. Então, as orientações que a gente vai trazer aqui, elas não são orientações rígidas, generalistas. As pessoas com deficiência elas precisam ser ouvidas. Então, o primeiro passo é o diálogo. Portanto, o lema da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o Nada sobre Nós sem Nós, só reforça a importância desse diálogo, porque diz que a participação da pessoa com deficiência na construção desse processo de inclusão é extremamente importante. Assim, o diálogo com o estudante é imprescindível e sempre que houver dúvidas, é possível perguntar qual é o melhor caminho para atendê-lo com mais eficiência, ou seja, a escuta, né, à pessoa com deficiência. Dentro desse diálogo, é preciso entender a linguagem inclusiva. Tem termos que devem ser anulados, como termos pejorativos, como aleijado, inválido, portador de deficiência. Inclusive, o termo portador, de maneira geral, ele deve ser anulado, porque a deficiência não é algo que se porta, é uma característica. Então, esse termo portador ele não é utilizado. O termo deficiente também, ele reduz a pessoa apenas à limitação dela, que é a deficiência. Pessoas com necessidades especiais, todos nós temos necessidades de alimentação, de educação. Então, os que as pessoas com deficiência buscam são as mesmas coisas que a gente precisa. Então, essa questão de necessidades especiais não existe. Outro termo não utilizado é o surdo-mudo. Uma pessoa com surdez, ela tem um aparelho fonador perfeito. Então, ela emite som, ela consegue emitir som, muitas vezes é oralizada. Então, não existe esse mudo.
seguiam também um termo pejorativo. O correto é usar pessoa com deficiência, priorizando a pessoa antes da deficiência. E muita gente se sente constrangida em utilizar os termos surdo e cego, mas é o correto. Orientações gerais sobre as aulas. Eu não vou me ater muito a isso, porque está aí escrito, mas a orientação geral é que as pessoas com deficiência normalmente têm um direito a um termo adicional para avaliação, diversificação, substituição das atividades, uso de material complementar, como mapa conceitual, vídeo, imagens associativas, que permitem que aquela pessoa adquira melhor o conteúdo ofertado. Orientações específicas para as pessoas com transtorno do espectro autista. É importante salientar novamente que todas essas adaptações, orientações, elas não são generalistas. Não significa dizer que um autista é igual a outro. Eles não são, né? São plurais, assim como já foi dito anteriormente. Mas essas orientações, elas vão em cima de padrões. Normalmente, as pessoas com autismo, dentro do transtorno do espectro autista, elas atuam com rotina, com programação, planejamento. Então, a orientação feita ao docente é que ele traga esse cronograma das aulas, né, as atividades que vão ser realizadas. E caso haja mudança, ele também informe com antecedência. E muitos desses estudantes são pensadores visuais, que melhor processam informações gráficas do que auditivas. Então, o uso de recursos visuais, como imagens e mapas conceituais, também podem ser utilizados. Dislexia. A dislexia é uma outra questão que é importante entender qual é a melhor forma que aquele estudante consegue adquirir o conhecimento, né, o conteúdo. Por exemplo, através de vídeo, de slides, de gráficos, de exercícios. Aquela forma padrão normalmente é inviável para o ensino de uma pessoa com dislexia. Então, é preciso observar outros meios de trazer os conteúdos. Pessoa com deficiência intelectual. Acho que a principal questão aqui em relação a essa pessoa com deficiência intelectual é dizer que ela não deve ser negligenciada e que a interação dela dentro da sala, com os outros estudantes, contribui para a constituição de um saber compartilhado. E sempre que possível, faça uso desses instrumentos, glossário, imagens associativas, mapas mentais, animações. Pessoa com deficiência auditiva e surdez. É importante também dizer que uma pessoa surda nem sempre vai ser usuária de Libras. Ela pode ser uma pessoa surda não usuária de Libras. Mas para as pessoas usuárias, elas têm direito legal, a lei está descrita na referência, a serem acompanhadas por intérpretes de Libras das instituições de ensino, desde o ensino fundamental, básico, até o superior, durante toda a vida acadêmica. Ao selecionar vídeos, é importante que o docente ou a docente veja se tem legenda e, principalmente, se tiver melhor, é a janela de Libras, porque a Libras é a primeira língua da pessoa surda, né? E é melhor do que a legenda, né? Mas não tendo a legenda também funciona, até porque a Libras não substitui o português escrito. O docente deve se posicionar de maneira que o estudante consiga ter contato visual e observe o que está sendo passado. Muitas vezes até eles fazem leitura labial. Como não há a limitação auditiva, eles usam o campo visual, né? Então, é importante ter essa postura e se manter em posição que a estudante consiga manter esse contato visual. Outra coisa importante de falar, como a língua é a primeira pessoa da pessoa surda, primeira língua, a Libras é a primeira língua da pessoa surda usuária de Libras. Então, há algumas especificidades em relação ao português, muitas vezes em relação à escrita do português, à compreensão do português.
Então, é importante que o docente tenha também essa tolerância, né? O importante é o contexto e não as questões gramaticais. E para pessoas com deficiência visual, os textos precisam ter formato acessível, imagem não é acessível, precisa que os textos sejam em PDF. Os vídeos devem conter audiodescrição, que é um recurso que traduz imagens em palavras. Leva em consideração a ampliação de fonte, para a pessoa que não for cega, obviamente. E há diversos materiais e tecnologias assistivas, tanto para as pessoas com deficiência visual como com cegueira, como leitores autônomos, enfim, outros que estão descritos aí, além de outros que também não estão. É importante ter em mente que as adaptações e estratégias contidas aqui não são as únicas possíveis e, quando aplicadas, precisam considerar as especificidades de cada estudante. Além disso, é necessário reforçar que todo o corpo docente tem atenção e compromisso para romper barreiras, sobretudo atitudinal. Por isso, é imprescindível dialogar sempre com a estudante ou o estudante, conhecer qual a melhor forma de atendê-lo e atendê-la. Obrigada, essas são as referências. Até a próxima.